para trazer o cronograma de datas do Flamengo, o Campeonato Brasileiro termina no dia 12 de novembro, última rodada contra o Avaí, sai no dia 14 de novembro, como o PVC falou, de férias, se apresenta os jogadores, não aqueles que disputaram a Copa do Mundo no dia 26 de dezembro, e o Arrascaeta e o Varela se apresentam dia 2 de janeiro, depois o Pedro e o Everton Ribeiro dia 4 de janeiro. O primeiro treino do Vitor Pereira, ele presencialmente no Ninho do Urubu, é no dia 3 de janeiro, ou seja, menos de um mês antes da viagem para o Marrocos, que aconteceu no último dia 2 de fevereiro. Teve menos de um mês de dia a dia de treinamento para trabalhar com o elenco, e claro, alguns jogadores foram se somando, dependendo de condição física ou não, o Gerson também sendo contratado recentemente. Tudo isso influencia, evidentemente, até chegar no resultado do dia 7 de fevereiro, anteontem, a semifinal contra o Al Hilal. Para além de tudo isso da programação, do cronograma e de treinamentos do Flamengo, que a gente pode trazer de bastidor e de informação, também apurando junto com o Bruno Brás, que está direto lá do Marrocos para trazer informações para a gente, é de que o Flamengo, nesse momento, respalda o trabalho do Vitor Pereira. O Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, inclusive, deu entrevista à TV Globo e ao GE, falando sobre que a contratação foi feita pensando em toda a temporada e não só em 2 jogos. Se refere a 2 jogos porque o Mundial, se fosse semifinal e final, seriam 2 partidas. Da mesma maneira vai ser porque vai disputar a terceira e quarta nesse sábado contra o Al Ahly. O Flamengo que perdeu a final da Supercopa contra o Palmeiras, perde agora a semifinal do Mundial, mas a informação é essa: o Flamengo respalda o trabalho do Vitor Pereira, não cogita, ele, óbvio que a pressão aumenta muito depois dessa eliminação, principalmente por alguns dos questionamentos que o PVC lembrou dessas substituições, tanto do Everton Ribeiro quanto do Arrascaeta, no momento crucial da partida, mas a direção respalda o Vitor Pereira porque enxerga nele alguém capaz de fazer essa remontagem que o Flamengo, segundo a direção, precisa fazer, que é necessário. E por remontagem não quer dizer reformulação total de elenco, quer dizer mudanças que eles enxergam como importantes para serem feitas. Dentro dessas mudanças, o Flamengo está de olho no mercado da bola, de olho em reforços, pensa em ir no mercado para buscar jogadores. A prioridade são volantes, o Flamengo que perdeu o João Gomes para o Wolverhampton, e essa prioridade de buscar jogadores já é antes do Mundial de Clubes, então não é algo de agora só por causa da eliminação, já havia essa percepção anterior. O Flamengo prioriza a busca por volante, também olha para a posição de lateral e de ponta. Um dos exemplos de ponta que é alvo do Flamengo é o Ângelo, jogador do Santos, chegou a ter uma conversa com o clube, o Santos rejeitou inicialmente a investida, o Ângelo que voltou a jogar ontem pelo Campeonato Paulista pelo Santos, voltou a ser titular depois daquela invasão no CT, e o Santos nesse momento está minimizando, tentando blindar a pressão em cima do Ângelo, mas é um dos alvos para a ponta no Flamengo. E mais, além disso, o Flamengo avalia no bastidor, e é uma apuração que eu fiz junto com o Bruno Brás, uma possível barca de saída de jogadores. Barca é esse termo que a gente usa entre aspas, né? Mas pode ter saídas de jogadores, está sendo avaliado. O Marinho é um deles. O goleiro Hugo Souza, que recentemente quase foi negociado com o Vissel Kobe do Japão, a negociação acabou melando nos últimos momentos, é outra possibilidade de saída do Flamengo. O Vidal, Arthur Vidal, também é uma possibilidade. Há quem diga que dificilmente que ele pode não jogar mais pelo Flamengo depois da disputa do Mundial de Clubes. Isso é a confirmar. Mas ele está entre esses nomes que também podem sair do time do Flamengo. Vidal, que teve aquela interferência, aquele problema anterior no último jogo pré-mundial, né? Inclusive foi multado por indisciplina, e depois de uma live chegou a falar em voltar para o Colo-Colo. Esses 2 episódios quase que simultâneos e antes do Mundial de Clubes não caíram nada bem no time do Flamengo. Então, além deles e do Marinho e do Hugo Souza, o Pulgar também é outro jogador que pode eventualmente ser negociado nessa possível barca que o Flamengo está avaliando. Então, um bastidor muito agitado do Flamengo, mas que não deve ter mudança na comissão técnica PVC. Como você destacava nos últimos dias aqui no nosso de primeira, o Flamengo tem se acostumado a fazer mudanças constantes na sua gestão com o presidente Rodolfo Landim, mas inicialmente não é a ideia agora com o Vitor Pereira. O clube que pagou 22 milhões de reais em 4 demissões de técnicos e multas de rescisões de contrato num período de 18 meses entre novembro de 2021 e agosto de 2022, julho de 2022. São informações importantes, então, para você entender esse contexto do panorama do Flamengo, que agora junta os cacos para jogar esse sábado, terceiro e quarto, mas na visão da comissão técnica, da direção do Flamengo, é com essa comissão técnica, pelo menos por agora, que é o entendimento para seguir, o VP está respaldado de momento. E nem faria muito sentido também, Bruno Andrade, você que conhece muito mais o Vitor Pereira aí de Portugal, chegar com o treinador e já trocar de novo depois de 1 mês e 10 dias de trabalho. É isso, o respaldo é importante, foi uma falha no percurso, ainda mais um Flamengo que abre mão de um treinador campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, no caso do Dorival, para ir buscar um treinador que, na visão do Flamengo,
caberia melhor nesse projeto, não tem o menor motivo mudar em um mês de trabalho ou 2 meses de ter o treinador decidido. E em relação a respaldo, não vai ser fácil, mesmo respaldado pela diretoria, o trabalho do Vitor Pereira, porque é uma questão aqui de informação, um detalhe extra. Normalmente, nos últimos trabalhos do Vitor Pereira, que não é opinião, é mesmo informação, o Vitor tem tido problemas consequentes, com frequência, com jogadores mais veteranos. Aconteceu no futebol chinês, ele teve brigas públicas, depois confirmadas publicamente com o Hulk, que naquele momento era dos principais jogadores do Xangai. No Corinthians sempre foi visível o problema com os jogadores mais veteranos. Não à toa, nessa semana o Fagner deu uma entrevista à ESPN Brasil e confirmou que a relação com o Vitor não era boa. E agora tem todas essas questões envolvendo, por exemplo, o Vidal. O Vidal já cria problema por si só, independentemente de qual for o treinador. Mas é um nome que complica o trabalho do Vitor Pereira. Então, mesmo respaldado pela direção do Flamengo, pela diretoria do Flamengo, o Vitor, no passado recente e no presente, tem sempre problemas com jogadores mais veteranos. É um problema que o Flamengo vai ter que lidar, ou o próprio Vitor Pereira vai ter que se acertar, se quiser, de fato, ter vida longa no Flamengo. E a gente escutou o próprio Roger Guedes dando entrevista depois da saída dele, como o ambiente, segundo ele, estava muito mais tranquilo já com o Fernando Lázaro no comando do Corinthians. A frase que eu vi no Flamengo hoje foi: o Vitor Pereira toca o dedo nas feridas que são necessárias do Flamengo. PVC. E no Porto, só bem rapidamente, PVC, no Porto bicampeão nacional com o Vitor Pereira, aquela equipe jogava muito bem, e foi ali que o Vitor floresceu para o futebol mundial, para o futebol português. Mas já conversei com pelo menos 3, 4 jogadores daquela equipe bicampeã nacional e que quase todos tinham um relacionamento complicado com o Vitor. A grande questão é que, o grande fator é que funcionava dentro de campo, mas o ambiente não era dos melhores e com insatisfação de boa parte do elenco do Porto naquela época. Por isso que eu junto Porto, Xangai, Corinthians, agora esse começo no Flamengo, o Vitor tem esse perfil de tocar o dedo na ferida e nem sempre, geralmente os mais velhos, se incomodam.